Olá, o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, está chegando até você, até a sua casa, aqui da Igreja de São José, em Campinas. Esse templo de Deus que nos acolhe para a gente sempre pensar na Palavra de Deus de uma maneira mais intimista, de uma maneira um pouco mais na solidão da própria Palavra, na solidão do próprio templo, e que nos leva a meditar um pouco mais, a pensar um pouco mais, eu até diria com um pouco mais de convicção naquilo que nós temos para refletir nesses dias. O programa Diário de Oração sempre é feito em lugares abertos, na natureza, porque dá uma leveza na mensagem que nós levamos até você. Aquela leveza própria de Deus, aquilo que sempre vai chegando até o nosso coração e a nossa vida, de uma maneira que a gente às vezes não percebe, né? E nem imagina que possa receber ou chegar até nós essa mensagem. Mas, de acordo com a nossa reflexão de hoje, sempre buscando palavras precisas dentro do texto bíblico, nós achamos melhor fazer a partir de um templo. Levando até você essa palavra que surge da vida do próprio Cristo, que no altar de toda a igreja se dá em sacrifício. E nós temos refletido sempre, como eu disse, em algumas palavras que, de fato, elas mostram aquilo que nós queremos. Hoje, por exemplo, a partir do texto bíblico, eu escolhi a palavra ligar. Então, a palavra de hoje é ligar. E por que eu escolhi essa palavra? Esse trecho é um trecho muitíssimo conhecido, você vai ver aí a citação no seu vídeo, você vai anotar, e é muito conhecido nosso esse texto. Aquele texto em que Jesus, conversando com seus discípulos sobre quem ele era, lá no finalzinho do texto é onde a nossa mensagem está. Jesus parabeniza, de certa forma, Pedro por aquilo que ele respondeu. Ele reconheceu de fato que Jesus era o Messias. Por isso, Jesus diz a ele assim: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Quer dizer, tudo aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que você desligar será desligado no céu. Uma linguagem, lógico, muito simbólica, mas muito bonita, muito precisa, porque ela fala de, eu digo assim, de um encontro muito definitivo, muito bonito entre Jesus e Pedro. Por causa disso, de uma maneira até poética, Jesus apresenta a ele a possibilidade de dar às pessoas aqueles a quem ele quiser a graça de pertencer ao reino dos céus. Por isso, a palavra ligar, ela tem um significado, um sentido muito bonito na nossa igreja. Aquilo que de fato, aquela situação de fato, que nos torna mais felizes diante de Deus. A gente poderia ter escolhido desligar, porque Pedro poderia muito bem desligar a nossa atitude ou a nossa, por exemplo, não oferecer o perdão de Deus pela sua intercessão a cada um de nós. Mas ligar por quê? Porque, de fato, a compreensão de Deus sobre nós sempre está nesse sentido. O desligamento sempre ocorre por nossa parte. O ligar, não. Né? Ligar sempre é Deus. Sabe quando a gente sempre ouve que Deus ele vive em constante busca do ser humano? Jesus sempre vive em constante busca do ser humano? É justamente esse ligar entre céu e terra. Dar a possibilidade de nós, como seres humanos, vivermos gestos, atitudes, não é? Palavras que traduzam a vontade de Deus. Eu acho isso essencial. A gente tem como referência esse ligamento, essa possibilidade de estar em constante sintonia com o próprio Deus. Eu acho isso muito bonito e muito preciso. É por isso que quando a gente escolhe essa palavra ligar, a gente não escolhe aleatoriamente. A gente escolhe porque percebe que ali existe o grande conteúdo da nossa fé. Ou seja, nós estamos sempre em sintonia com Deus. Não tem como a gente pensar diferente isso. Essa sintonia com Deus, essa intimidade com Deus, ela nos é resguardada pelo próprio Deus. A gente só causa o desligamento se a gente quiser. Se não tivermos mais interesse, né? Se da nossa parte não houver interesse de estar com Deus, o desligamento é nosso. Mas mesmo assim, segundo aquilo que se sabe, ele se mantém firme nesta ligação, nesta intimidade com cada um de nós. Por isso vamos pensar nisso sempre com a simplicidade, com a honestidade da nossa oração de sempre. Não vamos querer exigir de nós, muito menos de Deus, aquilo que nós não podemos dar e muito menos exigir que Deus nos dê aquilo que nós achamos que seja necessário para nós. A gente não pode fazer esse jogo com Deus. Por isso, ligar. E a preocupação sempre é essa.
Quantas vezes na minha vida e na sua vida nós vivemos essa ligação, nós fomos essa ponte, esse elo que as pessoas tiveram para chegarem até Deus. E eu acho isso muito bom, porque a gente começa a pensar que o testemunho não é apenas da outra pessoa que está ali, não é daquele vizinho que está ali. O testemunho, essa ligação, esse estar em unidade com Deus, depende também só e exclusivamente de nós. Por isso, ligar, fazer-se presente na vida de Deus. E assim a gente pensa um pouco melhor sobre tudo isso. E é mais um recado e um conselho que a gente dá e também assume o conselho, né? Pensar em todas as vezes que nós não fomos motivo para que as outras pessoas vivessem essa ligação, essa intimidade com Deus. E que a gente possa aprender isso de maneira definitiva, pedindo a Deus força e constância na nossa fé. Fique então agora com a bênção e uma oração muito especial para você e para toda a sua família. A nossa oração de hoje, como todos os dias nós fazemos, sempre é pensada em você e na sua família. A oração como de fato um vínculo entre nós e Deus, estabelece um vínculo entre nós e Deus. Por isso a gente sempre apresenta no final do nosso programa sempre essa oração, para a sua proteção, para a proteção da sua família, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus avós, para os seus pais, ou seja, para todas aquelas pessoas que de fato precisam da oração. Aliás, todos nós precisamos dela. Então, quando a gente encerra o nosso programa diário de oração com a oração, é justamente para dizer o quanto ela é importante para cada um de nós. Então, por isso, diante dessa oração que nós vamos fazer, sinta-se abençoado, abençoada, para que este seu dia, para que este seu momento, seja de fato um momento que está no coração de Deus. Então, pense nesse momento em depositar diante de Deus todas as suas súplicas, todos os seus sofrimentos e todas as suas alegrias. Ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, hoje vos saudamos como Rainha dos Anjos. Alguns estiveram junto de vós como mensageiros de Deus. Todos vos admiraram e vos assistiram durante a vossa vida. Todos vos acolheram no céu no dia de vossa assunção e glorificação. Hoje, dirigimos a eles nossa súplica e muito particularmente ao anjo da guarda, que honrem por vós a todos nós e vos mostrem em nosso nome uma devoção mais perfeita. Que nos ajudem também a viver como vós neste mundo, fiel ao amor de Deus, para que possamos ir honrar-vos um dia com eles. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. Fique então com a bênção e com a proteção de Nossa Senhora do Sagrado Coração, essa que está ao seu lado e que te acompanha todos os dias de sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.